Agora o Lula pode fazer o que quiser, inclusive roubalheira, escandalosa, assinar uma medida provisória para criar um favor bilionário para os irmãos Batista, e a gente não pode forçar a mão, porque senão o Bolsonaro vá para caixa prego. Sim. Eu tô noutra. Eu não voto nem Lula, nem Bolsonaro, nem Cavacatus. Aí chega lá no cara, pega a gravata do cara e diz, aqui Pelotas é um polo exportador, né? O cara exportador de viado. Se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas o pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza a deformação. Se eu digo, então... Eu quero colocar os três. Vai pro limite extremo. Mas e eu tô querendo discutir isso humildemente. Pessoal, o Ciro Gomes veio com mais umas em cima do PT e do Lula. É incrível. Por incrível que pareça, ele mesmo sendo de esquerda, progressista, defendendo as mesmas ideias que sempre defendeu, mesmo assim, ele vem pra cima do Lula com unhas e dentes. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir as verdades que o Ciro Gomes vai soltar aqui. Ele não tem medo de retaliação, não tem medo de que o Lula vá para cima dele, porque isso pode acontecer, mas o Lula sabe muito bem com quem está mexendo. O Ciro Gomes é aquela bomba explosiva, ninguém sabe onde vai explodir. Ele mete o pau no Bolsonaro, mete o pau no Lula. Quero deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir. Antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha esse conteúdo e vamos assistir esse vídeo agora. E no SP Ciro eles fizeram a mesma coisa. Eles fraudaram e hoje nós temos 74 milhões de brasileiros ainda humilhados no SPC. Por quê? Porque o Haddad estatizou o que eu ia dar de desconto. Eu ia descontar, ele botou o fundo garantidor que é pago com dinheiro público. E o governo não tem dinheiro para honrar isso. O tal desenrola. Fraudaram. Portanto, está aí a população brasileira do mesmo jeito. Mas com relação às denúncias, você acredita que falta jornalismo no Brasil? Dramaticamente. Não existe mais. Se você tomar notícia da grande mídia, se você quiser saber de alguma coisa, vai ter que ir para os blogs, para os podcasts independentes, para a mídia regional e tal. Porque, vamos lá, Folha de São Paulo pertence ao banco. Hoje, a organização Folha de São Paulo é um apêndice do PagSeguro. Isso. O Estadão, que é um dos jornais mais sérios, embora do campo mais conservador, já é centralmente do Bradesco, mas um pool de banqueiros está avançando em cima. Você tem as organizações Globo, já são dos maiores aplicadores financeiros do Brasil, maiores acionistas privados da Petrobras, e assim vai. E a esculhambação, a roubalheira, as grandes bandalheiras do poder brasileiro, do capitalismo brasileiro, são descritas, tipo o escândalo das Americanas, o escândalo dos irmãos Batista, o escândalo agora da Sabesp em São Paulo, porque está tudo dominado. Na grande mídia brasileira está tudo realmente dominado quando se trata desse tipo de escândalo que envolve o eixo central daquilo que eu considero uma não-democracia. O Brasil hoje, para mim, é uma plutocracia associada a uma cleptocracia. Para quem não está iniciado no jargão da ciência política, é uma aliança de ladrões e barões que definitivamente manda no Brasil. E o trágico aí é que, eu vi agora no Paulo Gala, esse corte ainda produzirá, pelo que o governo diz oficialmente, 28,8 bilhões de reais de déficit primário. Eu aposto aqui hoje que vai ser 100, e eu então vou antecipar, perto de 100 pelo menos. Eu vou antecipar isso aqui, quer dizer, eu estou antecipando isso aqui, o que vai nas newsletters como assunto mais relevante, porque isso parece assunto de branco, né, de Faria Lima e tal, mas no limite, o mau arranjo deste assunto é que leva 74 milhões de brasileiros à humilhação do SPC e do Serasa. Isso basicamente é o que está acontecendo. E as pessoas, enfim, estão aí por causa do juro mais alto do mundo, e os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados por causa do maior juro do mundo, e enfim, e eu estou tentando, né, examinar com as pessoas que isso tudo é uma grande falsidade. Vou repetir porque isso é necessário que as pessoas entendam. Claro. Então você tem um terreno, o governo vai passar uma estrada e aí lhe toma o terreno, desapropria e você não fica feliz com a indenização, vai para a justiça. 1, 2, 10, 15, 20 anos com a justiça a passo de carga do manco e cego, como é a justiça brasileira, quando se trata de interesse do povo, né? Porque os barões são muito bem atendidos. Claro. Barões e ladrões é o centro do comando. Sim. Então é o seguinte, o juiz no fim diz assim, 10 tribunais diz assim, está aqui a dívida, o governo tem que pagar esse ano. Tá. O nome disso é precatório. Isso. Então é uma ordem para pagar imediatamente. Uma dívida do governo com a pessoa. Isso. O que acontece nesse universo? O governo é União, estados e municípios. Vamos pegar o caso da União, que foi o que eu denunciei. Porque o que acontece? O governo Bolsonaro, pela primeira e única vez na história,
passou com 3/5 de apoio do Congresso brasileiro, onde estaria teoricamente a representação popular do país, uma emenda à Constituição flagrantemente ilegal, porque retroagia para ferir coisa julgada. Isso é ilegal, é inconstitucional. Porém, dizendo o seguinte, tá bom, eu reconheço que estou devendo, mas não pago quando puder. O que acontece? Se criou ou se aprofundou um mercado secundário que você já descreveu. Os precatórios que valiam, vamos lá, você tinha direito de receber 100 mil reais do governo, os bancos foram lá e ofereceram 40 mil. Olha, você não sabe quando é que vai receber, micou, geral, me entrega esse precatório de 100 mil por 40 mil e você já leva vantagem, porque isso aqui não vai defar nunca. Isso. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Quando chegou no dia 28 de dezembro do ano 2023, Lula e Haddad assinaram um cheque, isso nunca aconteceu na história do Brasil, de 93 bilhões de reais, com B de bola, mandando pagar tudo hoje. Isso nunca houve, porque os precatórios vão chegando e o governo vai pagando. Teoricamente, devia pagar por ordem de chegada, por fila de chegada, ou, se tinha os 93 bilhões de reais, isso aqui é flagrante. Por que não chama os titulares e diz assim, ó, vocês estão aí, sofreram um calote do Bolsonaro, faça um desconto para o governo. Faça um desconto para o Tesouro Nacional. Comigo. Negocie comigo. Você está disposto a dar 60% de deságio? Me dê só 50% que eu lhe pago. Não, pagaram 100%. E os bancos, então, ganharam, em 6 meses, algo ao redor de 50% de 93 bilhões de reais. Nós estamos falando de 47 bilhões de reais de enriquecimento ilícito. Aconteceu neste país, isso não sai em nenhum jornal do Brasil. Mas aqui, entre nós é o seguinte, sai uma mentira do Banco Central e é muito curioso, porque não se publica a denúncia minha em nenhum lugar, em nenhum lugar. Mas todos publicam a resposta mentirosa do Banco Central e eu imediatamente provo que o Banco Central está mentindo. Qual era a resposta do Banco Central? Não, isso daí, não falo isso daí da minha denúncia. Os precatórios, os bancos eram titulares de apenas 3,6 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 800 milhões e tal. Repare a mentira grosseira. Primeiro, eles fazem como se eu tivesse denunciado que o escândalo dos precatórios fosse só aquele onde os bancos, eles próprios, são os titulares do precatório. Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, que os bancos compraram por preço vil o precatório das viúvas, o precatório dos aposentados, o precatório dos proprietários rurais e tal. Especialmente ações de massa. Ações de massa. E pegaram isto por um valor de 40% para a viúva e o governo pagou para eles 100% em 6 meses. O que se chama mídia nacional são 5 famílias e uma igreja. Todos alinhados. É um resumo. Mas é isso mesmo. Sim. Todos alinhados ao mesmo dogmatismo burro que está liquidando o Brasil. Não, é tudo igual. É tudo igual. O lulopetismo é a maior fraude histórica do pensamento progressista do planeta Terra. Porque é o crime perfeito. Efeito prático para o povão. Vai nascer o IVA do PT no Brasil com a maior alíquota do planeta Terra. Do mundo. Por quê? Que tragédia é essa? Que não vai ficar em 27,5%, né? 26,5%, nem a pau Juvenal. Mas eles também geraram esse monstrengo estabelecendo um tabelamento na lei, na reforma, que é impraticável. Então é tudo mentira. É um problema para amanhã, para o Congresso de amanhã. Tudo isto, que é a outra grande mentira, já o governo fazendo propaganda, que vai melhorar a vida do povo. Picas, tá certo? Porque ela entra em vigor em 2026 e gradualmente ela só se estabelecerá em 2033. O passo vai ser, sabe o quê? Os 2 tributos que nascem no mundo inteiro, só tem um, nasce 2 no Brasil. Vão simultaneamente coexistir com os 5 que existem hoje. Então vão criar 2 impostos novos, mantendo os 5 antigos. Então atenção, empresariado brasileiro. Largue de ser bobos. Vocês vão ter que fazer uma contabilidade dupla. Sabe quem vai ganhar? Muito! A partir de 2026, nós advogados. Sim. Atenção judiciário, pode contratar hora extra, porque o pau vai cantar nesse país, você não tem ideia da esculhambação que vai ser vai contencioso. Ter trabalho. E o que é que acontece? Lula consegue amordaçar, o PT é um desastre para o Brasil, consegue por alinhamento automático do petismo corrupto e burro, que todos eles digam amém. Resultado, isso não é no futuro. Agora mesmo há uma cessação de investimento. Sim. Então, repare, vamos lá, serviços é o que está explodindo na economia brasileira por decadência da nossa indústria. Sim. Isso não é sadio.
E você fala há mortal. muitos anos sobre Há a muitos anos, mas vamos lá. brasileira. PIB brasileiro hoje, mais de 60% é serviço. Então, mais de 60% é Quase 70, serviço, né? quase 70%. Qual é a grande tributação deste naco importante da economia? O ISS, cuja autonomia é dos municípios. Atenção, São Paulo. Somos uns loucos. Esse país está ferrado. São ferrados, uma liderança política, sabe? Mas você acha que em quanto tempo a gente vai ver esse desastre se dar? Começa agora com a cessação de investimentos. Então vamos lá, Amazon.com, fazendo seus algoritmos, a distribuição, montou um gigantesco centro de distribuição em Fortaleza. É um negócio assim gigante. Tal. Por quê? Porque lá nós construímos um conjunto de ferramentas e de incentivos, então compensa para ela. Na hora que acabar isso, ela volta para São Paulo. Porque a tributação vai ser menor do que o custo do frete. Tá. O tributo, o fato econômico mais regressivo, mais perverso, é a tributação do consumo. Ele é o mais fácil de fazer politicamente porque apanha o povo desorganizado. Claro. Tá certo? Até porque ninguém entende, é isso? Não sabe, porque no Brasil essas pessoas nem sabem que estão pagando Não. 30%, 40% quando compram um celular pré-pago. 40% do que a Isso. dona de casa está pagando é imposto, ela não sabe. Percebe? Então é mais fácil. E o PT e a esquerda brasileira estão agravando isso na enésima potência. Então é justo que eu cobre 40%, não é, de tributação sobre, vamos lá, 26,5%, vamos aceitar para argumentar, de tributação sobre consumo de um item para um pobre e para um ricaço igual. Isso, é o mesmo. Esse né? é o defeito, esse é o defeito genético da tributação sobre consumo. Certo. Como é que cai? Faz um imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais, como eu fiz quando fui ministro da Fazenda do Itamar, percebe? E o mundo inteiro cobra. O que acontece? Se eu fizer direito, cai 3% a alíquota do IVA. O setor imobiliário vai se ferrar. Você percebe? Então, distorções. E aí você pega, não, aí o Lula é super amigo, ressuscitou os irmãos Batista da indefectível JBS, Falamos muito corruptores nisso famosos. no Tá Rival certo? News. Aí bota na cesta básica. O povo não ganha 1 centavo desse desconto de imposto. A carne não fica mais barata. Incrementa o lucro. Mas para compensar e ser neutra, vai impor só a carne, meio ponto a mais na alíquota. O povão pagar. Todo embate na internet de base ideológica e conceitual ou de valores, eu uso axiologia, tal, o lulopetismo perde feio. Por que perde feio? Porque é uma dissonância cognitiva dramática entre a conversa mole do Lula e do governo e a prática. Porque o povo sabe aqui embaixo que é tudo igual. Sim. Sim. Tudo igual. O modelo econômico é igual, o modelo de governança política é igual, a corrupção endêmica é igual, as figuras são iguais, são as mesmas pessoas. Verdade. Percebe? Então você fica fazendo aí o discurso identitarista. A ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, Sim. Tem a santa que tinha paciência. falado sobre buraco a expressão buraco negro ser racista, Eu comentei isso na enquanto a população negra, grande parte dela, não tem acesso a esgoto. Quer dizer, quais são as Tu prioridades? percebe a dissonância cognitiva? Primeiro, isso é um grande disparate. É porque existe uma cor ou uma não cor Ausência na de natureza. luz. Antes do ser humano existir, existiam cores. Sim. Ou não cores. Não é? Então, o negro, o preto, é uma cor da natureza, Sim, é uma inerência. sim. E o buraco negro o é porque é um corpo tão denso, cuja gravidade tende tal ao infinito, que mesmo a luz não tendo massa, o fóton não tendo massa, ele é drenado para ele. Sua cidadã de poucas luzes, para não dizer sua idiota. Sim. Tenha paciência. E aí ministra por quê? Aí torna baixista. Então a pessoa entra na política e a mulher é infantilizada. E aí é uma grande vantagem o Lula não ser um picareta autoritário como o Bolsonaro é. Ele é só um picareta, gente boa, porra. Reduz o debate, né? Tá. Percebe? É, Isso vai matar o Brasil. Eu estou dizendo vai matar porque eu sou um inveterado otimista. É isso. Isso já matou Um esta geração. idealista. tá. Ó, Isso já matou essa geração. No essencial, modelo econômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, a autonomia do Banco Central e preços de paridade internacional da Petrobras. O Bolsonaro e Lula, qual é a diferença? Não. Agora vamos manejar a política. Presidencialismo, coalizão e não sei o quê, Congresso reacionário, corrupto e não sei o quê e tal. Bolsonaro, 30 bilhões de emendas subornando e loteando o ministério com picaretas deformados e etc, etc. Lula,
Qual é? Passou de 30 para 53 bilhões. E mudou o nome, né? Tem Não é mais orçamento tem três secreto. caras do União Brasil no ministério, um deles indiciado pela Polícia Federal. Sim. E esses picaretas do PT condenam porque eu apoiei um candidato do União Brasil num município do interior do Ceará, enquanto tenho como principal adversário do União Brasil na minha capital. São uns picaretas, rapaz. A gente quer saber qual conselho você daria ao presidente Lula. Já que ele te deu um conselho. Olha, eu já dei até esse conselho para ele. Uma parte ele até, não por minha causa, evidentemente, já atendeu. Disse, para de viajar e vem trabalhar. Esse era o primeiro conselho que eu tinha. O segundo conselho é que ele tente voltar a ser aquilo que ele originariamente foi, especialmente. O Lula é um gênio, sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Tá. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Tá certo? Isso é um viés messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei aonde, mas em Cuba é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. Sim. Ele é porque não é por maldade, não. É porque um cara que nasce em Garanhuns, Claro. em Caetité Falamos disso, e tal, e é formado assim e tal, ele deve evoluir. Sim. E como eu. Sim. Quantas piadas machistas já fiz. Então, Sim. depois foi que a Nilce, que já morreu, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, me disse: olha, Ciro, claro que dá para ver que você não é machista, mas você precisa entender que não basta não ser machista, é preciso não reproduzir culturas. Nunca mais eu achei graça de uma piada machista, nunca mais reproduzi. Mas é claro que, sabe, mas aí a turma pega o Lula na formação. sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí, eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? Triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de um jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Aí chega lá no cara, pega a gravata do cara e diz: aqui Pelotas é um polo exportador, né? O cara diz: exportador de viado. Mas aí a reação é diferente, né, Ciro? Isso era uma das coisas que eu diferente, queria te sabe por quê? perguntar. É diferente, sabe por quê? Pelos nossos afetos. Sim, mas porque, por exemplo, Se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas Isso. pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza Ciro diz a Então, deformação. é isso. Se eu digo, então, eu quero colocar os olha, três. vai pro limite extremo. E Mas eu estou os- querendo discutir isso humildemente. O petismo do Rio de Janeiro é uma mistura desse identitarismo picareta com roubalheira. E o povão sabe disto. Sabe? E são décadas assim, né? Há décadas assim. Agora o Lula pode fazer o que quiser, inclusive roubalheira, escandalosa, assinar uma medida provisória para criar um favor bilionário para os irmãos Batista, e a gente não pode forçar a mão, porque senão o Bolsonaro fascismo volta. vá para caixa prego. Eu tô noutra. Não voto nem Lula, nem Bolsonaro, nem Cavacatus. Sim. A democracia brasileira fracassou. Emerge, por exemplo, o problema da segurança pública mais grave da história do Brasil. Não se fez uma inovação institucional. Tomou sede no Brasil facção criminosa, milícia, narcotráfico, Sim. evoluindo para Eles são organizadíssimos. E se tornaram- evoluindo empresas. para política, evoluindo isso. para lavagem de dinheiro, para conexão com o judiciário e Ministério Público, e a democracia brasileira aparvalhada estava, aparvalhada está. Sabe qual foi a única iniciativa? O Lula, rendido a uma mistificação que já caiu em desuso nos Estados Unidos, pôs em vigor entre nós a tal lei antidrogas, a guerra antidrogas. Nós tínhamos menos de 300 mil pessoas apenadas. Hoje temos 1 milhão. Sim. Isto foi produto da esquerda brasileira. Falsa esquerda, né? Do petismo, que também é um estelionato, sob o ponto de vista de valores progressistas. Você acha que foi uma coisa da essência ou foi uma coisa que Não. piorou depois de um Foi uma período? dinâmica de corrupção que eu vi acontecendo e me afastei. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma atitude pessoal de cooperação. Por mais que eu tenha ganho uma imagem de irracível, com temperamental. Essa elite que me chama de temperamental elegeu o Collor e o Bolsonaro.
As organizações Globo elegeram o Collor e o Bolsonaro. E deram vazão a essa história de que eu sou temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Então, sabe, eu liguei o F pontinho, pra não dizer foda-se, né? Assim, não, porque não é com Aqui você. pode, mas aqui pode. Eu liguei porque é muita hipocrisia demais. Agora, repare, eu, lá atrás, ajudei o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Sabe o que era o colégio eleitoral? Era um expediente picareta da ditadura para fazer, para inglês ver, um arremedo de não ditadura no Brasil. Então os presidentes, os ditadores, não eram ditadores que o exército mandava, não. Sim. Que era de fato. O exército lá indicava e o colégio eleitoral, Sim. que era o Congresso Nacional, mais delegados das assembleias, não sei o que e tal, votavam. E eles escolhiam, então escolhiam o presidente da República. Ok e tal. Pois bem, o Tancredo Neves, percebendo uma fissura que foi produzida pelo Maluf, o Maluf percebeu pelo lado da direita a decadência da ditadura e resolveu subornar o colégio eleitoral contra o coronel Andreasa, indicado pela ditadura. E o Tancredo viu, naquela fissura, um caminho para precipitar o fim da ditadura por cima, negociando com Aureliano Chaves, negociando com comandantes militares. E eu já era jovem deputado. É isso que eu ia falar, você já estava ali. Eu já era jovem deputado. E o PT ficou contra. O PT foi contra o Tancredo Neves. O Lula ficou contra o Tancredo Neves. O Lula expulsou a Beth Mendes e o Ayrton Soares, que são daqui de São Paulo, porque votaram no Tancredo. Pelo Lula, a ditadura continuava, o Maluf tinha sido o presidente do Brasil, para ele continuar simplificando a crítica dele, como até hoje faz 40 anos. Cara. E a gente não tinha o real também, né? Ele ficou contra o real. É. Eu digo, eu estava ali. Sim. Eu estava ali, governador do Ceará, mais popular do Brasil, fui chamado, porque o Rico deu com a língua no dente, caiu. Eu tinha ajudado a formular o real na parte da equipe, estou contando isso na newsletter, eu vou escrever um livro esse ano, para documentar essa grande picaretagem também que se foi malversada a história do Brasil. Pois bem, o Lula ficou contra o Plano Real. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Vamos ver se o Ciro vai fazer aquilo que ele falou nesse vídeo, né? Ele disse que não vota nem de Lula nem de Bolsonaro. Nem Bolsonaro não é novidade, ele não vota. Agora no Lula, aí eu já tenho minhas dúvidas já. Por quê? Porque ele apoiou o Lula no segundo turno. Embora não saiu para fazer campanha, não subiu em palanque, não pediu voto, mas mesmo assim ele disse que deu o voto crítico. Porque acredita que o Lula é da democracia. Eu não acredito que o Lula é de democracia nenhuma. Você vê as falas do Lula, é umas falas totalmente lamentável, deplorável. Ele fala contra as mulheres, ele fala contra cor de pele, ele fala contra classe social. Então o Lula simplesmente ele é contra a democracia, mas ele está sendo sustentado pelo STF, por alguns amigos que ele tem ali dentro, porque esse é o fato e essa é a verdade. Infelizmente o STF não é um lugar de pessoas que querem defender a Constituição, mas ali virou um lugar político. É um pequeno congresso onde os ministros decidem o que querem fazer do Brasil. O Lula é apenas um boneco, não está governando e não está nem aí para governar. Ele já está lá nos seus quase 80 anos. Talvez vá tentar a reeleição, que na minha opinião ele vai perder se tentar. Se vir Bolsonaro ou aquele que Bolsonaro indicar, vai perder, porque a economia não está lá essas coisas, a segurança pública muito menos, saúde. Então o que você imaginar aqui no Brasil não está, porque na visão deles, na grande mídia, daqueles que são comprados por eles, o Brasil está às mil maravilhas, está crescendo, a economia, o desemprego caindo e não sei o quê. Mas você que sai para o mercado, você que compra, você que paga seus impostos, você sabe muito bem se a economia está boa ou não, se a segurança pública está boa ou não. A diferença quem está fazendo é os governadores, e dependendo do estado.
Se for no Nordeste, a segurança pública está uma vergonha. Mas se for mais para o Centro-Sul, dá para dizer que está melhorando, dependendo de quem é o governador. Por exemplo, se for o governador de Goiás, no estado de Goiás, a segurança pública está ótima. Se for no Paraná, com Ratinho Júnior, está muito bom também. Se for em São Paulo está se encaminhando também, Minas Gerais. Se for em Santa Catarina, agora se for em Pernambuco, na Bahia, aí justamente aonde o PT está governando, justamente aonde os esquerdistas governam, são os lugares mais deploráveis, são lugares onde a pobreza é maior, justamente nos lugares aonde a esquerda chega. Você vê, nos estados aonde tem governadores de centro-direita, os estados são mais desenvolvidos, é emprego, é segurança. Então, nós temos que tirar o Lula em 2026. Essa é que é a verdade. Não podemos esconder isso. E do jeito que a carruagem está andando, o Lula não vai conseguir se reeleger. E se ele indicar o seu poste para buscar essa reeleição, pô, pior ainda. Aí é que a pisa vai ser maior. Já estamos vendo pelas pesquisas que estão mostrando aí que a credibilidade do Lula está caindo. Estamos vendo em algumas pesquisas que o Bolsonaro já está na frente dele. Embora a Folha de São Paulo, que fez uma pesquisa aí, juntamente com o Globo, disseram que o Lula agora está com vantagem, está ganhando. Mas outras pesquisas mostram que até o Pablo Marçal, segundo a Paraná Pesquisa, ganha do Lula em segundo turno. Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Ou seja, qualquer um que esteja na direita, centro-direita, tira o Lula em 2026. Nós temos que trabalhar para isso porque sabemos, é triste, é lamentável do jeito que as coisas estão andando e sabemos que o Lula não está nem aí não. Ele mesmo já disse. Ele quer que a mulher dele gaste dinheiro e tudo que ela está fazendo nesse exato momento é gastando dinheiro dos contribuintes. Enquanto nós estamos aqui suando, pagando nosso imposto, ela está vivendo a sua vida de luxo. Ela que é a defensora, as promessas da Janja, a primeira-dama, é que nós estamos viajando o mundo, ao combate à fome, ao combate à miséria. Mas ela, em vez de dar o exemplo, não, ela vive a vida luxuosa, gastando rios e rios de dinheiro. Porque sabe que não sai do bolso dela, sai do bolso dos brasileiros, essa aqui é a verdade. Então, eu quis trazer esse vídeo apenas com essas críticas que eu acho interessante do Ciro Gomes. Eu acho que ele chega, em alguns pontos, ele tem uma lucidez, né? Mas não muda, a essência é a mesma. Ele é de esquerda e com certeza, eu acredito, não sei, não conheço o coração, nem vou estar lá no dia do voto, mas acredito que se Lula e Bolsonaro estiverem no segundo turno, caso o Bolsonaro esteja em condições daqui para 2026, se os dois estiverem em segundo turno, ele ainda vota no PT. Essa é a triste realidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.